A palestra de hoje é o perdão na visão espírita. Palestrante Edinho Pereira Barreto. Na visão espírita, o perdão é um tema fundamental e suas implicações são profundas. Vamos explorar um pouco dessa perspectiva com alguns exemplos. Misericórdia e perdão. O Evangelho, segundo o Espiritismo, destaca: o perdão, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoarás os vossos pecados. Aquele que não perdoa aos outros também não será perdoado por Deus. Portanto, o perdão é essencial para a nossa própria redenção, ou resgate, como queira. Então, chegando-se Pedro, a ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Te digo que não, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus ensinou que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que a misericórdia não tem limites. Se o vosso irmão pecar contra ti, vai e tenta corrigir, mas entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganharás o teu irmão. O verdadeiro perdão consiste no esquecimento e na superação das ofensas. Se você esqueceu a ofensa feita anterior, então sempre será a primeira, pois a outra deixou de existir. O perdão são próprios das almas elevadas, que conseguem pairar acima do mal que eles fazem. Existem algumas maneiras diferentes de perdoar. Quando se tem generosidade verdadeira, essa é nobre, pois é sem segundas intenções, trata com delicadeza e tem respeito com o adversário. O perdão condicional, esse impõe condições humilhantes ao adversário e muitas vezes irrita em vez de acalmar. Isso não é generosidade, é orgulho disfarçado. Tipo assim, para perdoar, você coloca condições. Porém, nessa circunstância, é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e da outra parte. A reconciliação sincera ocorre quando as partes demonstram desinteresse próprio. Essa é a verdadeira grandeza de alma. Em todos os debates, aquele que se mostra mais conciliador e que revela mais desinteresse próprio, mais caridoso, mais verdadeiro, nesse caso, a sua alma conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação e auto-perdão. Jesus também nos orientou a nos reconciliarmos com os nossos adversários antes que a situação se agrave. Tipo assim, é cortar o mal pela raiz. Além de perdoar os outros, é importante a prática do auto-perdão.
Isso nos liberta do fardo da culpa e nos permite sentir o amor de Deus. O perdão, na visão espírita, é um ato de elevação espiritual que nos aproxima da misericórdia divina e nos torna mais compassivos e humildes. Perdoai para que Deus vos perdoe. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 1 a 4 do Evangelho. A misericórdia é o complemento da mansidão, da serenidade, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e nem pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Como já falamos, o esquecimento das ofensas são próprios das almas elevadas, cheias de mansidão e caridade. Infeliz é aquele que diz: eu jamais perdoarei. Infeliz porque, se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias ofensas ou faltas, se ele mesmo não perdoar aos outros? Está no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 5 a 6 do Evangelho, reconciliar-se com os adversários. Concilia-te, sem demora, com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Há na prática do perdão e na prática do bem, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. É falso quando é aplicado ao homem o provérbio, abre aspas, morto o cão, acaba a raiva, fecha aspas. Não é assim, senão não existiria os espíritos obsessores. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encarnado em seu corpo, pois assim é menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses, que é a prática, a maldade contra aquela pessoa. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade. O obsedado e o possesso quase sempre são vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo em razão da sua conduta. Com vista à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos.
para se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro. Porém, tem aqueles que nunca se reconciliam, tem também os retardatários, que espera estar em um leito no hospital, em estado terminal, para solicitar o perdão ou perdoar o seu irmão. Nessa situação, nem sempre haverá a reconciliação por completo. Quando Jesus recomenda que nos conciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar discórdia na vida atual, mas também evitar que ela se perpetue nas existências futuras. O sacrifício mais agradável a Deus está no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 7 e 8 do Evangelho. Você está fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta de coração livre. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que é o sacrifício mais agradável a Deus. Que antes de pedir perdão a Deus, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Jesus materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo daquela época. Quando oferece sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Podemos também aplicar esse conceito aqui na Casa Espírita da Prece. Nas igrejas, ao entrarmos, devemos deixar lá fora os sentimentos de ódio, de vingança, que seja qualquer maldade que esteja no coração. Assim, quem sabe que ao sair, esquece de pegar de volta a maldade e o ódio. Só então, de coração puro, a sua prece será levada pelos anjos aos pés de Deus. O Livro dos Espíritos, capítulo 11, Caridade e Amor ao Próximo. Perguntas 886 e 887. Vamos lá a 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância, para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tem também
O comentário de Kardec, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. É o sentido das palavras de Jesus. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Fecha aspas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que devemos tratar os nossos inferiores iguais aos superiores. Exemplificando, um rico nos procura, atendemos com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que nós não devemos incomodar com ele. Se isso acontece, é porque estamos usando de 2 pesos e 2 medidas com os nossos irmãos. Quanto mais a sua posição for lastimável, mais devemos respeitar, ao invés de aumentar-lhe o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar o seu irmão inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre você e ele. Já na pergunta 887, Jesus ensinou ainda, abre aspas, amai aos vossos inimigos, fecha aspas. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhe o mal com o bem. É assim que tornamos superiores a eles. Mas, pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Não julgar para não ser julgados. Perdoai os vossos irmãos como tem a necessidade de ser perdoado. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para ser indulgente, tolerante, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Se esta apenas vos incomodasse de leve, não haveria nenhum mérito em esquecer os erros de vosso irmão. Se tu és espírito de fato, esqueça o mal que tenha feito e pensa apenas no bem que possa fazer de agora para frente. Aquele que entrou nesse caminho da doutrina espírita não deve afastar-se dela, nem mesmo em pensamento. Você é responsável pelos seus pensamentos, que Deus conhece. O homem peca também pelos seus pensamentos de maldade e de ódio. Portanto, seja uma pessoa melhor, desprovida de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe e conhece o que existe no fundo do coração de cada pessoa. Feliz é aquele que pode dizer a cada noite, ao dormir: nada tenho contra o meu próximo.
O apóstolo Paulo também dá aqui as suas contribuições. Então ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que tenha melhorado. Perdoar, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe também. O apóstolo Paulo continua: porque se for duro, exigente, inflexível, se guardar até mesmo ligeira ofensa, como quer que Deus esqueça que todos os dias tem grandes necessidades de indulgências? Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque ele pronuncia a sua própria condenação. O apóstolo Paulo faz umas indagações que nos levam à reflexão. Então ele diz: quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vos a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária. Quem sabe se não envenenaste o caso com represária, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vos impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, abre aspas, eu perdoo, enquanto interiormente experimenta um secreto prazer pelo mal que lhe aconteça, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quando diz perdoo e acrescenta, abre aspas, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida, fecha aspas. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações, os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras que demonstram certos fingimentos. O rancor é sempre o sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Qual a diferença entre perdão e reconciliação? Perdão e reconciliação são conceitos relacionados, mas distintos. O perdão envolve liberar sentimentos de raiva, ressentimento ou vingança em relação a alguém que nos feriu. É um ato interno, uma decisão pessoal de deixar de lado a mágoa e não buscar retaliação. Perdoar não significa esquecer o ocorrido, mas sim
Não permitir que o rancor nos domine. Pode ser um processo individual, independentemente da resposta ou atitude do outro. Já a reconciliação vai além do perdão. Envolve restaurar o relacionamento com a pessoa que nos magoou. É um processo bilateral que requer a participação das duas pessoas envolvidas. Reconciliar é construir a confiança, é encontrar um caminho para seguir diante juntas. Nem sempre é possível ou saudável se reconciliar com todos, especialmente em casos de abuso ou traição grave. Em resumo, o perdão é uma atitude interna, enquanto a reconciliação envolve ações e interações das duas pessoas para restaurar um relacionamento. Quais são os benefícios do perdão e da reconciliação? O perdão e a reconciliação têm benefícios significativos para o bem-estar emocional e espiritual das pessoas. Benefício do perdão: alívio do peso emocional. Perdoar libera o coração e a mente do fardo do ressentimento e da raiva e proporciona um sentimento de alívio e leveza. Redução do estresse, pois guardar rancor está associado ao aumento de estresse. O perdão ajuda a reduzir a pressão emocional e física. Contribui no crescimento espiritual. O ato de perdoar nos aproxima da compreensão espiritual e da conexão com algo maior do que nós mesmos. E os benefícios da reconciliação: restauração da confiança. A reconciliação permite reconstruir a confiança que foi abalada. Isso é essencial para o relacionamento saudável. Fortalecimento dos vínculos. Quando duas partes se reconciliam, seus laços se fortalecem. Isso cria uma base sólida para o futuro. Em resumo, tanto o perdão quanto a reconciliação contribuem para a paz interior, a saúde mental e a harmonia nas relações interpessoais. Quais são as consequências da falta de perdão e reconciliação? A falta de perdão e reconciliação pode ter impactos profundos em nossa vida emocional, mental e até mesmo física. Ciclo de ressentimento. Quando não perdoamos, carregamos o peso do ressentimento e da mágoa. E se cria um ciclo negativo, pois revivemos constantemente a dor do passado. O ressentimento pode levar a doenças como dores de cabeça, insônia e problemas gastrointestinais. Há isolamento e solidão. A falta de reconciliação pode resultar
em distanciamento de pessoas importantes em nossas vidas. Bloqueio espiritual. O perdão é essencial para o crescimento espiritual. A falta dele pode criar um bloqueio em nossa jornada espiritual. Sem perdão, não conseguimos nos conectar com a energia de amor e compaixão que permeia o universo. Impactos nos relacionamentos. Relações não reconciliadas podem se tornar tóxicas e prejudicar nossa saúde emocional. A falta de perdão pode levar à ruptura de famílias, amizades desfeitas e relacionamentos rompidos. Em resumo, o perdão e a reconciliação são essenciais para a nossa saúde mental, espiritual e relacional, pois liberta e nos permite seguir diante com leveza e compreensão. Como posso superar a mágoa e o ressentimento? Superar a mágoa e o ressentimento é um processo desafiador, mas essencial para a nossa saúde emocional e espiritual. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. Autoconsciência e aceitação. Reconheça seus sentimentos de mágoa e ressentimento. Aceite que é normal sentir assim após uma experiência dolorosa. Permita-se sentir essas emoções, mas também esteja ciente de que elas não definem quem você é. Tente entender a causa da mágoa. Foi uma traição, uma decepção, uma injustiça? Identificar a origem ajuda a processar os sentimentos. Em seguida, considere perdoar a pessoa que causou a mágoa. Isso não significa que você concorda com o que aconteceu. Encontre maneiras saudáveis de expressar a sua dor. Isso pode incluir escrever em um diário, conversar com um amigo ou buscar uma terapia. Às vezes, é necessário afastar por um tempo da pessoa que causou a mágoa para melhor compreensão. Tente ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. Pode ser que ela também sofre. Lembre-se de que todos têm suas próprias lutas e vulnerabilidade. Concentre-se no que você pode controlar agora. O passado não pode ser alterado, mas as suas escolhas futuras podem. Quando não perdoamos, carregamos o peso do ressentimento e da mágoa. Pense nisso, Ednil Pereira Barreto. Muito obrigado.